Como fazer para perder o medo de andar no mato, principalmente à noite, ou para eliminar todo tipo de medo? Andando no mato à noite. Leve uma lanterna e ande com a lanterna acesa, apontando para o chão, mas vai trabalhando esse medo. Você só vai vencer o medo realizando a experiência, enfrentando o medo. É assim mesmo. Todo mundo no início fica com medo de ir para o mato à noite, de andar numa trilha. Imagina eu quando eu subi o morro à noite sozinho, de madrugada, tudo escuro, uma lanterninha na mão, minha lanterna acabou a bateria, acabou a pilha. Na época eu fiquei no escuro, no breu, não consegui voltar. Isso já tem mais de 10 anos. Lá em Dáquila, tem uma montanha lá, um monte que a gente sobe, e se você subir, para voltar, demora. E lá em cima não tem ninguém. Imagina você no escuro, uma escuridão total. Gente, aí os seres fazem barulho, ficam andando do seu lado, batendo o pé no chão. Olha, parece filme de terror. Então tem que ter coragem, tem que ser. Não é fácil não, mas depois você vai se acostumando, né? Vai acostumando. Aí eles fazem sonoplastia para assustar a gente. Não é fácil não. Tem gente que sai correndo, apavorado. Tem gente que não aguenta. Mas aos poucos você vai entendendo que tudo isso é um treinamento. Eles querem que a gente perca o medo. Então, às vezes, o treinamento é para vencer o medo. Tinha uma época, lá atrás, na fase do Projeto Portal, que era o teste do medo. E um grupo de pessoas e tinha que ficar um distante do outro, uns 50 metros. Não podia sair do lugar, sem lanterna no escuro, no meio de uma floresta, numa trilha. Todo mundo em pé, longe um do outro, e tinha que ficar ali 49 minutos em pé, olhando para o mato no escuro. Aí os seres vinham andando no escuro, ninguém via. Os seres ficavam caminhando em volta da pessoa e às vezes tocava na cabeça da pessoa, tocava nos braços, fazia ativações e as pessoas não viam nada. E era um desespero, tinha gente que se borrava nas calças, tinha gente que chorava de medo, batia o pânico mesmo. Mas é o medo do desconhecido. Não tem nada de errado, os seres estão ali caminhando, só porque você não está vendo, qual é o medo? Né? Uma vez eu estava num trabalho, era o teste, né? Era um dos testes, e era para ter o cara a cara, que é um contato que, supostamente, eles fariam cara a cara. Então seria um contato muito próximo, né? Cara a cara. Só que a gente ficava no escuro, total. Eu estava sentado numa cadeira, no meio de uma trilha, só estava eu lá. De repente eu vi uma luz surgir no meio do mato. Uma luz prateada, assim. E ela começou a flutuar. De repente ela apagou e eu comecei a ouvir os passos de alguém andando, vindo em minha direção. Só ouvi os galhos quebrando no chão, né? Crack, crack. Gente, é aterrorizante, porque assim, é um instinto que a gente tem. Porque você não está enxergando, então a qualquer momento pode aparecer um rosto na sua frente. Imagina um cara te olhando assim, e você não sabe qual vai ser a aparência do ser, né? Mas eu fiquei ali, né? Respirei fundo, falei, bom, o que for para acontecer, vai para acontecer. Eu tô aqui para isso, né? É o treinamento. E era o cara a cara. Na hora você tem vontade de desistir, né? Voltar para casa, ligar a Netflix e ficar vendo filme, porque misericórdia. Né? Só que ao mesmo tempo é incoerente, porque você está ali buscando esse contato. Você está ali num treinamento porque você quer ter a experiência. Por que eu estou com medo? Se eu sei que é um ser que está vindo, que é um parceiro, é um amigo nosso dimensional, o cara se manifestou e está vindo falar comigo. Ele veio andando em minha direção e eu não via, não conseguia enxergar nada, um breu total. Só ouvia os passos, e os passos foi chegando perto, né? E ele estava ajustando a frequência ainda. Então era um som grave e diferente. Né? E começou a tentar se comunicar comigo. Quem está aí?
Aí ele falava, rá, rá, rá. Aí você pode ajustar a frequência? Aí ele, exato. E era uma voz assim bizarra, tipo, uma voz masculina, mas assim, é como se ele tivesse se ajustando ainda, porque ele está entrando na terceira dimensão, então ele tem que ajustar a frequência dele, e eu também tinha que ajustar a minha frequência. Aí eu falei, é um contato do cara a cara? Aí ele respondeu, exato, desse jeito. Era uma voz grave, masculina, muito firme assim. Aí eu perguntei, qual constelação, de qual raça você é? Ele disse, Ofiucos, constelação de Ofiucos, oitava dimensão. Gente, surreal. Você imagina você numa experiência dessa? No meio do escuro, no meio de uma floresta, vem um ser falar com você de Ofiucos, da oitava dimensão, assim, impressionante. Aí ele falou, siga pela trilha e encontre, se eu não me engano era o Charles, estava lá no trabalho. Aí eu tive que encontrar o Charles. Quando eu cheguei lá, eu falei, tudo bem. Aí eu levantei, fui andando, nem olhei para trás, né? Imagina. Aí acendi a lanterna, fui pela trilha. Quando eu cheguei num ponto, estava o Charles lá. Aí esse mesmo ser apareceu para nós. Conversou comigo e com o Charles. Aí ele passou um direcionamento e tal. Aí ele disse que eu não consegui gerar a frequência do cara a cara, porque na verdade era para ele aparecer na minha frente. Então, o medo, ele é proporcional à sua experiência. Quanto mais experiências eu fui tendo, menos medo eu fui sentindo. Depois dessa, eu não tive mais medo de ter nenhuma experiência no escuro. Óbvio que você fica meio, né? Mas você vai acostumando, você vai entrando, né, nessa realidade. É muito interessante. Então fiquem tranquilos, tá, gente? Não precisa ficar com medo. São seres do bem. É que eles são diferentes mesmo. Só o Bilu, que ele já tem uma frequência muito humanizada. Os outros seres nem tanto, mas o Bilu ele já tem uma transmutação, porque ele já foi humano, né? Então ele transmutou levando as emoções. Então ele tem toda a sabedoria humana desenvolvida dentro dele. Muitos dos seres que fazem contato com a gente ainda não vieram para a Terra, não transmutaram, porque muitos dimensionais não desceram ainda. Então eles não têm as emoções como nós. O Bilu e os outros que conversam com a gente também já foram humanos e transmutaram. Eles vieram para cá, passaram pela experiência e conseguiram transmutar. Por isso que eles estão numa frequência maior, muito além, inclusive, de muitos seres dimensionais. Então, o contato que a gente tem com o Bill é muito diferente dos contatos que a gente tem com os seres de oitava, de sétima, de quarta dimensão. É muito diferente. Os contatos com os intraterrenos, por exemplo. Totalmente diferente do contato que a gente tem com as divindades, por exemplo, com seres de nona dimensão e com os seres universais, né? Que é o caso do Bilu, do Ítalo, do Tato, dos seus irmãos, né?